Você vai boa noite, Nicolas Teixeira, Rádio Sonora. Queria saber mais precisamente hoje sobre o Pedrinho, né? O Pedrinho foi um jogador que começou muito bem no São Paulo, agora nesse retorno ao América Mineiro, e o América Mineiro teve bastante situações para explorar o contra-ataque do Flamengo. O Flamengo, no segundo tempo, principalmente, se expôs bastante. Queria saber mais precisamente sobre ele, o que aconteceu para o senhor poder tirar ele no segundo tempo, se ele sentiu alguma coisa, foi alguma lesão, ou foi mesmo uma situação tática? Boa noite a todos. O Pedrinho acabou cansando ao longo do jogo, é um atleta que ficou parado aí um período, e por isso ele vem aos poucos jogando. A gente vai aumentando a minutagem dele em função desse tempo parado, mas é um atleta que tem nos ajudado bastante. Hoje acabou saindo em função de cansaço, né? Porque vinha muito bem no jogo. Eu até deixei um pouquinho mais do tempo que a gente havia pensado para ele, exatamente porque ele vinha bem na partida. Boa noite, Mancini, Juan Santos, Rádio Roquete Pinto. Eu já vi algumas análises, e aí você diga se concorda ou não. Eu particularmente concordo. O América Mineiro este ano lembra muito o Fortaleza da temporada passada, que tinha desempenhos muito bons, mas os resultados acabavam não vindo. Fortaleza, na temporada passada, terminou o primeiro turno na lanterna. Com uma ótima atuação contra o Colo-Colo no jogo passado e um empate importante hoje, difícil, contra o Flamengo, você acha que o torcedor pode sonhar que teve uma virada de chave? E se você, como treinador da equipe, se houve essa virada de chave, o que mudou? Né? Porque os resultados não estavam aparecendo e agora parece que os desempenhos já estão condizendo, né? O calendário muito maçante, o nosso calendário brasileiro. O que você pode dizer? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? O América viveu um ano diferente na sua vida, na sua história, né? Um clube centenário, mas que este ano foi um pouquinho atípico em relação aos outros. O ano passado também, né? O clube jogando o Brasileiro da Série A, chegando longe na Copa do Brasil, disputando este ano a Sul-Americana, o ano passado foi a Libertadores, e o América está mudando de patamar, ele está ano a ano melhorando em termos de estrutura, de elenco. A manutenção de algumas peças ela é muito importante dentro de todo esse processo, mas a gente tem que admitir que em algum momento acabou pesando isso daí para a gente não tinha, talvez, lá atrás, ideia do que nós íamos passar ao longo desse período, e a gente está aprendendo junto com tudo isso, né? Então, hoje, após a desclassificação na Copa do Brasil nos pênaltis, diante do Corinthians, a gente vê a equipe hoje um pouco mais descansada, essa é a verdade. Vai ter uma outra semana agora de folga, porque nós não estamos entre os quatro da Copa do Brasil, e isso nos dá a possibilidade de semanas abertas de treinamento, que há quase 4 meses a gente não tem. Então é importante a gente falar sobre isso. As pessoas ficam na base da crítica, sempre apontando para o América, mas o América vive um momento diferente. A gente tem que entender isso, e a nossa diretoria entendeu, eu também entendo, sei que a virada de chave vai acontecer. Hoje nós fizemos um grande jogo, a gente está lamentando o empate com o Flamengo dentro do Maracanã, essa é a verdade. Por quê? Porque nós fizemos um gol que foi anulado, fizemos um outro gol, perdemos outro em seguida que poderia ser o 2-0 decretando a vitória, e aí a gente toma um gol nos acréscimos, e até agora não entendi por que 9 minutos de acréscimo, sinceramente, mas enfim. Eu acho que a gente tem que falar do bom momento do América. Ganhou do Colo-Colo na terça-feira, fez um grande jogo hoje, tem tudo para escapar, mas no Brasileiro a gente vai sofrer ainda pela forma como a gente iniciou. Nós acabamos descartando alguns jogos importantes dentro do Independência, e agora a gente tem que correr atrás dos pontos, que é o que nós viemos fazer aqui hoje. Tudo bem, Mancini? Que bom te ver. Tudo Wellington bem. Campos, Itatiaia. E lá na Itatiaia nós escolhemos você o melhor em campo, pela maneira que você escalou. Concordamos plenamente com você. O resultado foi injusto para o América por tudo que produziu, principalmente no segundo tempo. A melhor maneira de segurar o Flamengo é atacando o Flamengo? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, muito obrigado do prêmio, né? É óbvio que eu fico lisonjeado. A gente tentou montar uma estratégia
exatamente contrária àquilo que todo mundo esperava, um América jogando lá atrás, se defendendo, dando chutão, porque é muito tempo. Hoje já não são mais 90 minutos, né? Hoje nós tivemos mais 14 minutos ao longo do tempo. Então aí já são 104 minutos. É muito tempo para você jogar só se defendendo. Então nós armamos uma equipe que pudesse atacar o Flamengo e que pudesse também explorar algumas coisas que todos nós sabemos que todas as equipes têm, que são fragilidades. Então, se um time é altamente ofensivo e a equipe do Flamengo é assim, ela certamente, se for incomodado ou se a gente não permitir que essa bola chegue no meio-campo e no ataque, você começa a equiparar o jogo e você começa a gerar no seu adversário um desconforto. Então, o ideal era exatamente esse, gerar desconforto, fazer com que Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson não tivessem muito campo para jogar, exatamente para que a gente pudesse equilibrar as ações e também com uma escalação, com o Benítez e com 2 jogadores de velocidade, exatamente para utilizar as escapadas nos espaços que certamente a gente teria, e isso foi visto ao longo da partida. Queria fazer mais uma. A respeito do... Você falou sobre sofrer na sequência para a recuperação. Ao meu sentir, nem o América e nem o Vasco, que nesse momento é o Lanterna, tem times para cair, são times para recuperar e permanecer na Série A. O que eu te pergunto, esse jogo adiado, psicologicamente, o fato de não ter sido disputado, deixando o América um pouco mais embaixo, o Vasco um pouco mais embaixo, vai atrapalhar psicologicamente? Você fala o que nesse sentido? Então, é difícil falar sobre isso, Elton, porque ninguém sabe quando o jogo vai ser marcado e em que momento que as duas equipes estarão. Se fosse no sábado passado, diante daquilo que o América jogou diante do Corinthians lá em Itaquera, certamente a gente faria um grande jogo, né? Mas o adversário não era o Vasco. Então não dá para a gente realmente dimensionar se foi bom ou não, ou se vai ser ou não. Eu acho importante a gente focar em todas as partidas. A gente tem hoje uma equipe que está em recuperação no Campeonato Brasileiro. É importante a gente falar sobre isso porque você tem que ter meta, né? Nós temos metas dentro do América. Eu acho que dessa forma você se concentra melhor. E a nossa meta é sair do Z4 o mais rápido possível, sabendo que este ano talvez seja dos últimos anos aí aquele que reúne mais equipes qualificadas na Série A. Então, todos nós sabíamos já que seria difícil, já estamos aí quase no final do primeiro turno, há necessidade da somatória de pontos urgente para que a gente possa exatamente alcançar as equipes que estão ali próximas e também dar uma respirada, porque é duro você entrar em campo sabendo que você não pode errar. Aí você tem uma falta no final do jogo, a bola entra lá no ângulo, enfim, são detalhes de um jogo de futebol que eles não podem estar contra a gente. E dá a impressão que quando você está nessa situação, as coisas acontecem. Então nós temos que rapidamente sair, virar a chave. Nós temos uma energia muito boa dentro do clube, eu acho que isso é fundamental neste momento de mudança que a gente está buscando, que todos ali remem do mesmo lado, né? E hoje a gente tem uma sinergia muito grande e eu estou com muita esperança que o América possa reagir ainda no final do primeiro turno, para quem sabe virar o turno já fora da zona de rebaixamento. Wagner, tudo bem? Duarte da Band News, prazer tudo te ver bem? também, há muito tempo que a gente Bom, não se vê. prazer. A pergunta que eu queria te fazer, voltando um pouquinho à sua resposta anterior, sobre a questão da velocidade que você utilizou e muito bem no jogo de hoje, explorando muito bem essa velocidade. E um jogador que vinha fazendo isso muito bem era o Pedrinho. Você acabou tirando o Pedrinho. Cansou, chegou um momento que ele já realmente deu tudo que podia dar no jogo. Queria que você analisasse essa alteração. Eu até falei sobre isso já. O Pedrinho era um atleta que certamente não sairia do jogo pelo rendimento dele e pela preocupação que ele vinha desenvolvendo ao longo da partida. Mas é um atleta que teve uma inatividade depois que saiu de São Paulo até chegar no América, e por isso a gente está dando a ele a condição de entrar em forma jogando.
E para isso a gente tinha estipulado hoje já que ele jogaria um tempo maior do que jogou nas últimas partidas, mas infelizmente chegou num ponto onde ele mesmo acabou pedindo substituição porque já estava exausto. Assim como o Paulinho Boia, que também é um outro atleta que está um pouquinho fora do nosso parâmetro, já que eles não estavam desde o começo do ano. Então, por isso, a gente tem uma história melhor contada por todos os outros jogadores. Mas eu espero que o Pedrinho, já para o jogo de domingo que vem, já esteja ainda melhor e que suporte os 90 minutos. Obrigado, Mancini. Boa noite. Valeu, obrigado, pessoal.